No dia de seu luxuoso casamento, uma jovem noiva jamais imaginaria que seu amado cavalo de infância interromperia a cerimônia, desvendando segredos sombrios de sua família. Guiada por uma mensagem deixada por sua falecida mãe, ela revela traições chocantes e descobre seu verdadeiro destino, deixando todos os convidados boquiabertos com a surpresa chocante que acabaria com a festa. O sol da manhã banhava a antiga Catedral de São Pedro em Porto Alegre com uma luz dourada, fazendo brilhar os vitrais coloridos e iluminando as paredes de pedras centenárias. O ar estava perfumado com o aroma de rosas brancas e lírios, que adornavam os bancos de madeira escura e o altar imponente. A nave central da igreja estava repleta de convidados elegantemente vestidos, murmurando em antecipação ao evento que estava prestes a começar. Do lado de fora, as ruas do centro histórico da cidade estavam estranhamente silenciosas, como se toda a agitação tivesse sido sugada para dentro da catedral. Carros luxuosos estacionados nas proximidades e seguranças discretos indicavam a presença de figuras importantes da sociedade gaúcha. No horizonte, além dos telhados coloniais e dos prédios modernos que compõem o skyline de Porto Alegre, podia-se ver o reflexo do sol nas águas do Guaíba, criando um espetáculo de luz que parecia abençoar aquele dia especial. O céu, de um azul profundo e sem nuvens, prometia um dia perfeito para uma celebração. Dentro da sacristia, movimentação frenética de padres, floristas e organizadores do evento contrastava com a serenidade aparente da nave. O cheiro de incenso misturava-se ao perfume das flores, criando uma atmosfera quase etérea. Enquanto isso, a alguns quarteirões de distância, em um estábulo escondido entre prédios antigos, um cavalo inquieto relinchava, como se pressentisse que algo extraordinário estava prestes a acontecer. O som, quase imperceptível na agitação da cidade, carregava consigo um presságio que logo mudaria o curso daquele dia aparentemente perfeito. Lara Mendes, uma jovem de 28 anos, estava de pé diante do espelho ornamentado da sala da noiva. Seus olhos castanhos, normalmente vivazes, refletiam uma mistura de emoções: felicidade, ansiedade e uma pitada de incerteza que ela tentava ignorar. Seu vestido de noiva, um modelo de renda delicada que abraçava suas curvas suaves, brilhava sob a luz que entrava pelas janelas altas. Os cabelos negros e ondulados estavam presos em um coque elegante, adornado com pequenas flores brancas. As mãos de Lara tremiam ligeiramente enquanto ajustava o véu. Ela era conhecida em Porto Alegre não apenas por sua beleza, mas também por seu trabalho dedicado na ONG de proteção aos animais que herdara de seus pais. Seu sorriso, embora radiante, carregava uma sombra de melancolia. Era o primeiro grande momento de sua vida que seus pais não presenciariam. Do outro lado da catedral, Daniel Rodrigues ajustava sua gravata borboleta com dedos ágeis. Alto, de ombros largos e com um sorriso que encantava a todos, o empresário de 35 anos exalava confiança. Seus olhos verdes brilhavam com uma mistura de antecipação e algo mais. Talvez um segredo bem guardado. Daniel era conhecido nos círculos empresariais de São Paulo como um negociador implacável, mas poucos conheciam seu lado mais suave, aquele que conquistara o coração de Lara. Marco Mendes, tio de Lara e atual presidente das empresas da família, estava de pé, próximo ao altar, cumprimentando os convidados com um sorriso cordial. Aos 55 anos, Marco tinha cabelos grisalhos meticulosamente penteados e usava um terno impecável que ressaltava sua postura elegante. Seus olhos, semelhantes aos de Lara, exibiam uma mistura de orgulho e cálculo enquanto observava a movimentação na igreja. Desde a morte trágica dos pais de Lara, Marco assumira o papel de guardião da sobrinha e dos negócios da família.
Entre os convidados, Clara Oliveira, uma jovem contadora de 32 anos, sentava-se discretamente em um dos bancos do fundo. Seus olhos atentos, por trás dos óculos de aro fino, observavam cada detalhe da cerimônia. Clara, que trabalhara para os pais de Lara, carregava consigo não apenas as memórias deles, mas também um senso de lealdade que ia além de sua função profissional. Do lado de fora da catedral, invisível para os convidados, estava Orion. O majestoso cavalo negro, com 15 anos de idade, inquietava-se em um beco próximo, seus cascos batendo no calçamento antigo de Porto Alegre. Os olhos escuros e expressivos do animal pareciam refletir uma sabedoria além da compreensão humana. Orion não era apenas o cavalo de infância de Lara, mas um elo vivo com suas memórias mais preciosas e, sem que ninguém soubesse ainda, a chave para desvendar segredos há muito enterrados. A marcha nupcial começou a tocar, enchendo a Catedral de São Pedro com suas notas solenes. Os convidados se levantaram, virando-se para a entrada da igreja. Lara, radiante em seu vestido branco, começou a caminhar pelo corredor central, seu braço entrelaçado ao de Marco. O sorriso no rosto de Daniel se alargou ao vê-la. De repente, um som inesperado cortou o ar, sobrepondo-se à música. Era um relincho alto e prolongado, inconfundível para Lara. Orion. Os convidados se entreolharam, confusos. O padre hesitou, sua expressão uma mistura de surpresa e preocupação. Antes que alguém pudesse reagir, o som de cascos ecoou pela catedral. Orion, magnífico em sua pelagem negra, irrompeu pela porta principal. Seus olhos selvagens varreram o ambiente até se fixarem em Lara. O cavalo avançou pelo corredor, dispersando convidados assustados. Lara, ainda no meio do caminho para o altar, ficou paralisada. Seu coração disparou, não de medo, mas de uma súbita compreensão de que algo estava profundamente errado. Os olhos de Orion, tão familiares, pareciam transmitir uma mensagem urgente. Naquele momento, Lara soube que seu conto de fadas estava prestes a se transformar em algo muito diferente. O caos se instalou na Catedral de São Pedro. Convidados gritavam e se afastavam, enquanto Orion permanecia firme no corredor central, seus olhos fixos em Lara. Daniel, recuperando-se do choque inicial, deu um passo à frente, tentando se colocar entre Lara e o cavalo. Marco, por sua vez, exibia uma expressão que misturava raiva e preocupação. "Alguém chame a segurança!" Ele gritou, seu rosto normalmente calmo agora contorcido em uma máscara de irritação. Enquanto se aproximava do cavalo, memórias inundaram sua mente. Lembrou-se de tardes ensolaradas, cavalgando pelos campos da fazenda da família, do cheiro de feno fresco e das risadas de seus pais. Era como se Orion tivesse trazido consigo um pedaço do passado que Lara tanto ansiava. Lara, observando a cena de longe, notou algo estranho no comportamento de Marco e Daniel. Enquanto todos pareciam assustados ou confusos, os dois homens trocaram um olhar que parecia mais de preocupação do que de surpresa. Seus olhos atentos não perderam o modo como Daniel discretamente checou o bolso interno do paletó, como se verificasse algo importante. Lara finalmente alcançou Orion, colocando uma mão gentil em seu pescoço. O cavalo se acalmou imediatamente ao seu toque, baixando a cabeça como se fizesse uma reverência. Foi então que Lara notou. Havia algo preso à crina de Orion, um pequeno envelope branco quase escondido entre os pelos negros. Com cuidado, Lara retirou o envelope da crina de Orion. Seu coração acelerou ao reconhecer a caligrafia delicada. Era de sua mãe. Como isso era possível? Sua mãe havia falecido há anos. Com mãos trêmulas, ela abriu o envelope e leu as palavras que mudariam tudo. "Confie em Orion, ele sabe a verdade." Enquanto Lara absorvia o impacto daquela mensagem, Daniel se aproximou, seu rosto uma mistura de preocupação e impaciência. "Lara, querida, o que está acontecendo? Precisamos continuar a cerimônia." Sua voz era suave,
mas havia uma tensão subjacente que Lara nunca tinha notado antes. Marco, por sua vez, tentava manter a compostura diante dos convidados, mas seus olhos não deixavam Lara e o envelope em suas mãos. "Sobrinha, isso pode esperar. Temos um casamento para realizar", ele disse, com um sorriso forçado que não alcançava seus olhos. Lara olhou para Clara, depois para Daniel e Marco, e finalmente para os convidados confusos. Sua mente trabalhava freneticamente, tentando conectar os pontos. Por que sua mãe deixaria uma mensagem assim? O que Orion sabia? E por que Daniel e Marco pareciam tão ansiosos para continuar com o casamento, ignorando completamente o bizarro da situação? Naquele momento, Lara tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Virando-se para os convidados, ela anunciou com uma voz que surpreendeu a si mesma pela firmeza: "Peço desculpas a todos, mas preciso adiar esta cerimônia. Há algo que preciso resolver primeiro." E com isso, para o espanto de todos os presentes, Lara montou em Orion, seu vestido de noiva drapeando-se sobre o dorso do cavalo como uma capa branca. Antes que alguém pudesse impedi-la, ela guiou Orion para fora da catedral, deixando para trás um noivo atônito, um tio visivelmente perturbado e uma multidão de convidados boquiabertos. Lara cavalgava pelas ruas de Porto Alegre, seu vestido de noiva esvoaçando ao vento, atraindo olhares atônitos dos transeuntes. Orion parecia saber exatamente para onde ir, guiando-a para fora da cidade, em direção à antiga fazenda de sua família, localizada nos arredores de Viamão. Enquanto cavalgava, a mente de Lara fervilhava de perguntas. Por que sua mãe deixaria uma mensagem tão enigmática? O que poderia ser tão importante a ponto de interromper seu casamento? E por que tinha a sensação de que Daniel e Marco escondiam algo? Marco, por sua vez, fazia ligações frenéticas em seu celular. "Cancele tudo", ele sussurrou urgentemente para alguém do outro lado da linha. "Ela não pode chegar lá antes de nós." Enquanto isso, Lara enfrentava seus próprios desafios. O vestido de noiva, embora bonito, não era adequado para cavalgar. Galhos baixos ameaçavam rasgar o tecido delicado, e o longo véu se enroscava nos arbustos. Mas Lara estava determinada, ignorando o desconforto e o medo crescente do desconhecido. À medida que se aproximavam da fazenda, o terreno ficava mais acidentado. Orion, normalmente ágil e seguro, começou a mostrar sinais de cansaço. Lara sabia que precisavam fazer uma pausa, mas o tempo era essencial. Cada minuto de atraso dava a Daniel e Marco a chance de alcançá-la. Finalmente, avistaram os portões enferrujados da antiga propriedade. O coração de Lara se apertou ao ver o estado de abandono do lugar que outrora fora seu lar. Ervas daninhas cresciam descontroladamente, e a pintura da casa principal descascava, revelando a madeira desgastada por baixo. Lara desmontou de Orion, suas pernas tremendo após a longa cavalgada. Ela olhou ao redor, incerta sobre o próximo passo. A fazenda era grande, com vários edifícios e hectares de terra. Onde deveria começar sua busca? "Para onde agora, amigo?" ela sussurrou, acariciando o pescoço suado do animal. Como se entendesse, Orion começou a se mover em direção ao antigo estábulo, um edifício que Lara mal se lembrava. O que poderia estar escondido lá que fosse tão importante? Lara seguiu Orion até o velho estábulo, o som dos motores se aproximando cada vez mais. O coração batia forte em seu peito enquanto ela lutava para abrir a porta enferrujada. Dentro, o ar estava pesado com o cheiro de feno mofado e memórias esquecidas. Orion se dirigiu diretamente a uma baia específica, farejando o chão de terra batida. Lara, entendendo o sinal, começou a procurar algo fora do comum. Suas mãos, ainda cobertas pelas luvas delicadas de noiva, agora sujas de poeira, tateavam as paredes de madeira em busca de alguma pista. De repente, seus dedos encontraram uma irregularidade na parede.
Pressionando com força, Lara sentiu um clique e um pequeno compartimento secreto se abriu. Dentro havia um cofre antigo, do tipo que ela se lembrava de ver no escritório de seu pai. O som de pneus derrapando no cascalho lá fora a fez entrar em pânico. Não havia tempo para tentar descobrir a combinação. Com um lampejo de inspiração, Lara tentou a data de nascimento de Orion, o dia em que o recebeu de presente de seus pais. Para sua surpresa e alívio, o cofre se abriu com um estalo. Dentro, encontrou uma pasta cheia de documentos, um pendrive e uma carta endereçada a ela com a caligrafia de sua mãe. Sem tempo para examinar o conteúdo, Lara guardou tudo em uma bolsa improvisada, feita com parte de seu véu rasgado. "Sobrinha, seja razoável. Vamos conversar sobre isso", Marco acrescentou, sua voz falsamente suave. Em seguida, num movimento ousado, Lara direcionou Orion para a parede dos fundos do estábulo, uma estrutura antiga e fragilizada pelo tempo. Com um poderoso coice, Orion quebrou as tábuas podres, criando uma abertura. Atrás deles, Lara podia ouvir gritos de frustração e ordens sendo dadas. Sabia que a perseguição estava apenas começando. Com o coração aos saltos e os documentos preciosos seguros junto ao peito, ela se inclinou sobre Orion, sussurrando palavras de encorajamento enquanto adentravam a floresta rumo ao desconhecido. Lara e Orion avançavam pela mata fechada, os galhos baixos açoitando o rosto e os braços da jovem. O vestido de noiva, outrora imaculado, agora estava rasgado e sujo, um testemunho físico da transformação pela qual sua vida estava passando. Enquanto cavalgava, Lara tentava processar os eventos frenéticos das últimas horas. Seu casamento, que deveria ter sido o dia mais feliz de sua vida, havia se transformado em uma fuga desesperada. As pessoas em quem mais confiava, seu noivo e seu tio, agora pareciam ter se tornado seus perseguidores. Ao som distante de vozes e motores, Lara guiou Orion para um riacho próximo, esperando que a água pudesse mascarar seus rastros. Enquanto o cavalo bebia, ela aproveitou para examinar rapidamente os documentos que havia recuperado. Seus olhos se arregalaram ao ler as primeiras páginas. Eram registros de transações financeiras, contratos manipulados e e-mails comprometedores. Tudo apontava para um esquema elaborado de desvio de fundos das empresas de sua família, com Daniel e Marco como principais articuladores. Nesse momento, o som de um galho quebrando próximo a eles fez Lara se sobressaltar. Rapidamente ela guardou os documentos e montou em Orion, pronta para fugir novamente. Mas para seu alívio e surpresa, quem emergiu dos arbustos foi Clara, ofegante e com os óculos tortos. "Eu conheço você, Lara. Sabia que viria para cá", Clara respondeu, estendendo a mão em um gesto de paz. "E acho que sei mais do que você imagina sobre o que está acontecendo. Precisamos conversar, mas não aqui. Conheço um lugar seguro." Após uma caminhada tensa de quase 1 hora, durante a qual o som de seus perseguidores gradualmente se dissipou, elas chegaram a uma pequena cabana escondida entre as árvores. "Era um antigo retiro de caça", explicou Clara, "que pertencia à sua família há gerações." Com mãos trêmulas, Lara mostrou os documentos que havia encontrado. Enquanto explicava, sua voz oscilava entre raiva e descrença. Clara ouvia atentamente, ocasionalmente assentindo como se confirmasse suspeitas há muito cultivadas. Lara sentiu um calafrio ao ouvir a menção do acidente que tirara a vida de seus pais. "Clara, você acha que o acidente pode ter sido..." Foi então que ela se lembrou da carta de sua mãe. Com dedos trêmulos, Lara abriu o envelope. À medida que lia as palavras de sua mãe, lágrimas começaram a rolar por seu rosto. A carta não apenas confirmava suas piores suspeitas, mas também revelava um plano para expor a verdade e recuperar o que foi roubado. 2 semanas se passaram desde a fuga dramática de Lara.
Nesse período, ela e Clara trabalharam incansavelmente, reunindo provas, contactando aliados confiáveis e preparando-se para o confronto final. Agora, vestida com um terno que pertencera à sua mãe, Lara se encontrava diante das portas da sala de reuniões da sede da empresa em Porto Alegre, pronta para enfrentar Daniel, Marco e o conselho administrativo. Com o coração acelerado, mas determinada, Lara entrou na sala. O burburinho de conversas cessou imediatamente. Todas as cabeças se viraram para ela, expressões variando de surpresa a desconforto evidente. Marco se levantou, seu rosto uma máscara de preocupação paternal. Sobrinha, que bom que está bem, mas esta é uma reunião importante do conselho. Talvez possamos conversar depois. Ela fez um sinal e Clara entrou na sala, carregando uma pasta e um laptop. Os olhos de Daniel e Marco se arregalaram ao ver a contadora. Mas Lara estava preparada. Com um gesto, Clara projetou na tela uma série de documentos e gráficos. Estes são registros de transações suspeitas, contratos fraudulentos e comunicações comprometedoras. Lara explicou, sua voz ganhando força. Tudo aponta para um esquema orquestrado por Daniel Rodrigues e Marco Mendes. A sala explodiu em vozes exaltadas. Alguns membros do conselho exigiam explicações, outros pareciam incrédulos. Marco, seu rosto agora vermelho de raiva, tentou tomar a palavra. Isso é absurdo! Lara está claramente perturbada. Não podem acreditar nessas acusações infundadas. Mas Lara não havia terminado. Com um olhar determinado, ela se virou para enfrentar diretamente Daniel e Marco. E há mais, ela disse, sua voz tremendo ligeiramente. Tenho razões para acreditar que o acidente que tirou a vida de meus pais não foi um acidente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Daniel, que até então mantivera uma fachada de preocupação, agora parecia ter sido atingido por um golpe físico. Marco, por outro lado, sua face contorcida em uma máscara de fúria, avançou em direção a Lara. Nesse momento crítico, a porta da sala se abriu novamente. Para surpresa de todos, Orion entrou, guiado por um homem de meia-idade que Lara reconheceu imediatamente. Dr. Mendonça, o advogado de confiança de seus pais e presidente do conselho. Dr. Mendonça caminhou calmamente até o centro da sala, colocando-se ao lado de Lara. Senhoras e senhores do conselho, peço que se acalmem e ouçam. O que a senhorita Mendes tem a dizer é de extrema importância para o futuro desta empresa e para a justiça que deve ser feita. Como eu dizia, temos evidências substanciais de fraude e possível envolvimento no assassinato de meus pais. Sua voz falhou momentaneamente, mas ela se recompôs. Dr. Mendonça tem trabalhado nos bastidores, coletando provas adicionais que corroboram nossas descobertas. Daniel, que até então permanecera em silêncio, finalmente falou, sua voz trêmula. Lara, você não entende. Fizemos o que era necessário para manter a empresa funcionando. Seus pais, eles não entendiam como o mundo dos negócios realmente funciona. Marco, vendo que a situação estava fora de controle, fez uma última tentativa desesperada. Ele sacou uma arma de seu paletó, apontando-a para Lara. Ninguém vai acreditar em você, sua garota tola. Pensa que pode chegar aqui e destruir tudo o que construímos? O cavalo, sentindo o perigo, investiu contra Marco. Com um relincho poderoso, ele se ergueu nas patas traseiras, derrubando Marco no chão. A arma escorregou para longe, sendo rapidamente apanhada por um dos seguranças que acabara de entrar na sala, alertado pelos gritos. Lara, tremendo mas determinada, olhou ao redor da sala. O pesadelo finalmente estava chegando ao fim, mas ela sabia que o caminho para a verdade e a justiça apenas começava. Lara, minha menina, Samuel disse, sua voz trêmula de emoção. Finalmente posso contar a verdade. Um murmúrio chocado percorreu a sala. Marco, ainda no chão, tentou protestar, mas foi silenciado por um policial. Lara, sentindo as pernas fraquejarem, foi amparada por Clara.
A revelação de Samuel não apenas confirmava suas suspeitas, mas adicionava um peso insuportável à traição que já havia descoberto. Enquanto os policiais conduziam Samuel para prestar depoimento formal, Lara se virou para Daniel, que ainda estava de joelhos, agora com as mãos algemadas. Enquanto Lara digeria a confissão chocante de Daniel, Clara se aproximou com um laptop nas mãos, seu rosto pálido, mas determinado. Na tela do laptop surgiu um vídeo. Era uma gravação de segurança da antiga casa dos Mendes, datada do dia anterior ao fatídico acidente. No vídeo, os pais de Lara conversavam em seu escritório, suas expressões sérias e preocupadas. O pai de Lara assentiu gravemente. É por isso que preparamos tudo. O cofre, as provas, tudo está pronto. Se algo acontecer conosco, Lara saberá o que fazer quando chegar a hora. O vídeo terminou, deixando a sala em um silêncio atordoado. Lara, com lágrimas escorrendo pelo rosto, sentiu uma mistura de dor e alívio. Seus pais haviam previsto tudo, haviam confiado nela para continuar sua luta. Nesse momento, como se respondesse a um chamado silencioso, Orion se aproximou de Lara, encostando seu focinho gentilmente em seu ombro. Lara abraçou o pescoço do cavalo, sentindo uma onda de gratidão e compreensão. Com essa revelação final, todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram. A jornada de Lara, que começara com um casamento interrompido, agora chegava a seu ponto culminante, carregada de verdades dolorosas, mas também de uma nova determinação. Nas semanas que se seguiram à dramática revelação na sala de reuniões, uma série de eventos se desenrolou rapidamente. Daniel e Marco foram presos e aguardavam julgamento, enfrentando acusações de fraude, conspiração e homicídio. A notícia abalou o mundo empresarial de Porto Alegre e além, gerando manchetes em todo o país. O Conselho Administrativo, sob a liderança do Dr. Mendonça, iniciou um processo de reestruturação completa da empresa. Auditorias minuciosas foram realizadas em todos os departamentos e novos procedimentos de transparência e governança corporativa foram implementados. Lara, ainda processando tudo o que havia acontecido, assumiu um papel ativo na reconstrução da empresa de sua família. Com o apoio incansável de Clara e a orientação sábia do Dr. Mendonça, ela começou a aprender os pormenores do negócio, determinada a honrar o legado de seus pais. Uma das primeiras decisões de Lara foi transformar a antiga fazenda da família em um centro de ecoterapia e reabilitação para crianças com necessidades especiais. Era um projeto que seus pais sempre sonharam em realizar, e agora ela tinha os meios e a motivação para torná-lo realidade. O depoimento corajoso de Samuel provou ser crucial para o caso. Sua confissão, juntamente com as evidências coletadas por Lara e Clara, formou a base de uma acusação sólida contra Daniel e Marco. O velho jardineiro, livre do peso do segredo que carregara por tanto tempo, ofereceu-se para ajudar na restauração da fazenda, encontrando nesse trabalho uma forma de redenção. Enquanto a justiça seguia seu curso, Lara encontrou força e propósito na reconstrução não apenas da empresa, mas também de sua vida pessoal. O relacionamento com Clara, que começara como uma parceria profissional, evoluiu para uma amizade profunda e inabalável. As duas mulheres se tornaram confidentes e pilares de apoio mútuo durante os momentos difíceis. A transformação da fazenda em um centro de ecoterapia trouxe uma nova energia para a propriedade. Lara contratou especialistas em terapia assistida por animais e começou a trabalhar em estreita colaboração com hospitais e escolas da região. Orion, agora símbolo de lealdade e renovação, tornou-se o cavalo favorito das crianças que frequentavam o centro. O julgamento de Daniel e Marco, que ocorreu alguns meses depois, atraiu atenção nacional. Lara, com coragem e dignidade, testemunhou, contando sua história e a de seus pais.
Sua força e resiliência impressionaram o júri e o público. Ao final do processo, ambos os homens foram considerados culpados e sentenciados a longas penas de prisão. Com o veredicto, Lara sentiu que um capítulo doloroso de sua vida finalmente se fechava. Ela organizou uma pequena cerimônia na fazenda, reunindo amigos, funcionários leais e as crianças do Centro de Ecoterapia. Ali, sob o céu aberto do Rio Grande do Sul, Lara plantou 2 árvores em memória de seus pais, simbolizando um novo começo e a continuação de seu legado. Em uma tarde ensolarada de outono, Lara encontrava-se sentada no antigo balanço do jardim da fazenda, observando as crianças em suas sessões de ecoterapia. O som das risadas infantis misturava-se ao relinchar suave dos cavalos, criando uma sinfonia de renovação e esperança. Enquanto balançava suavemente, Lara refletia sobre a jornada intensa que vivera nos últimos meses. As emoções ainda eram intensas e contraditórias. A dor da perda e da traição misturava-se com um senso crescente de propósito e realização. Clara se aproximou, sentando-se ao lado de Lara no balanço. Sem dizer uma palavra, ela ofereceu um lenço e um abraço reconfortante. As 2 amigas ficaram ali, em silêncio, compartilhando o peso e a alegria do momento. Naquele momento, Orion se aproximou do balanço, como se sentisse a necessidade de conforto de sua amiga humana. Lara estendeu a mão, acariciando o focinho do cavalo. A conexão entre eles, forjada através de desafios e revelações, era agora mais forte do que nunca. Diante das 2 árvores jovens, agora florescendo com as primeiras folhas da primavera, Lara sentiu uma onda de emoção a envolver. Cada folha parecia representar uma memória, uma lição, um momento de amor que seus pais haviam deixado como legado. Clara apertou suavemente o ombro de Lara em um gesto de apoio silencioso. Orion, como se entendesse a importância do momento, permaneceu respeitosamente parado ao lado delas. Prometo a vocês, Lara continuou, sua voz ganhando firmeza, que vou continuar o trabalho que começaram. Vou fazer desta empresa, desta fazenda, um lugar de honestidade, compaixão e cura. Este é o verdadeiro legado que quero construir. Nos meses que se seguiram, a fazenda e a empresa dos Mendes floresceram sob a liderança de Lara. O Centro de Ecoterapia se tornou um modelo de sucesso, atraindo famílias de todo o estado em busca de tratamento e esperança para seus filhos. A história de Lara, de superação e transformação, inspirou muitos, tornando-se um símbolo de resiliência e mudança positiva. Em uma manhã ensolarada de primavera, Lara estava no escritório da fazenda, revisando os planos para a expansão do centro, quando ouviu uma comoção vinda do lado de fora. Ao sair para investigar, ela se deparou com uma cena que aqueceu seu coração. Um grupo de crianças, algumas em cadeiras de rodas, outras com diferentes necessidades especiais, todas sorrindo e acenando animadamente. No centro do grupo estava Orion, majestoso como sempre, gentilmente deixando as crianças acariciarem seu pelo brilhante. Clara estava ao lado, coordenando a atividade com um sorriso radiante no rosto. Naquele momento, com o sol aquecendo seu rosto e o som das risadas das crianças enchendo o ar, Lara soube que havia encontrado seu verdadeiro propósito. A jornada que começara com dor e traição havia se transformado em algo belo e significativo. A jornada de Lara Mendes, que começou com um casamento interrompido e uma fuga desesperada, culminou em uma transformação profunda tanto pessoal quanto profissional. A verdade sobre a morte de seus pais veio à tona, levando à justiça aqueles que haviam traído sua confiança. A empresa da família, antes palco de corrupção, agora prosperava sob uma nova liderança ética e compassiva. A fazenda, outrora cenário de memórias dolorosas,
renasceu como um centro de esperança e cura para crianças com necessidades especiais. Lara encontrou em Clara uma amiga leal e uma parceira inestimável na reconstrução de sua vida e negócios. Orion, o fiel cavalo que a guiou através da tempestade, tornou-se um símbolo vivo de lealdade e perseverança. Anos depois, a história de Lara continuou a inspirar. O Centro de Ecoterapia expandiu-se, tornando-se referência nacional. Em uma tarde tranquila, Lara observava uma nova geração de crianças interagindo com os cavalos, incluindo um potro jovem, filho de Orion. Naquele momento, ela soube que o legado de amor e cura de seus pais continuaria por gerações. Caros espectadores, a história de Lara nos lembra que a verdade e a compaixão sempre prevalecem, que possamos ser inspirados por sua jornada a enfrentar nossos próprios desafios com coragem e integridade. Compartilhem esta história, espalhem esperança e lembrem-se, cada um de nós tem o poder de transformar nossas vidas e as vidas ao nosso redor para melhor.